Nos alarga, Deus, a nossa capacidade de percebermos o Teu coração, recebermos o Teu Espírito. Damos liberdade ao Senhor, liberdade para o Senhor nos transformar, liberdade para o Senhor nos ensinar. Esse caminho, ó Deus, de entendimento, de compreensão, de maturidade, de preços também, de renúncias, mas de uma glória, de uma unção. Queremos ser, ó Deus, multiplicados. Queremos avançar, estabelecer o Teu reino aqui na terra. Somos, ó Deus, chamados, designados. Somos aqueles que fomos, ó Deus, vocacionados, convocados pelo Senhor. Salvos, e agora recebemos um chamado, um chamamento para multiplicarmos, para crescermos, estabelecer. Pregarmos e anunciarmos o tempo de salvação, de redenção, e que o reino dos céus está próximo. Nos levanta como uma igreja prevalecente nesses dias. Nos levante, ó Deus, como um povo que anuncia o Evangelho, que anuncia o plano da redenção e estabelece a Tua vontade aqui na terra, como é no céu. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Importante eu e você sabermos que nós fomos vocacionados pelo Senhor, alcançados por Ele, mas vocacionados por Ele também. Importante você saber qual é a sua santa vocação. E nós temos nos levantado como uma igreja que tem essa revelação do nosso chamamento, do que é o mais importante. Amém? E o Evangelho o tempo inteiro aponta para isso. Você vai ver que Jesus, ele primeiro fala no chamamento, né? Ele fala de um preço que deve ser pago. Todos nós, quando fomos encontrados por Cristo, chamados, temos um preço a pagar. Ele já pagou todo o preço na cruz do Calvário, mas para o reino dos céus, nós precisamos pagar um preço. Para estabelecermos, alcançarmos o reino dos céus, é necessário que se pague um preço. Jesus deixou isso muito claro e depois os apóstolos, Paulo, fala também sobre isso. Então, é importante você saber que a vida cristã, ela é uma vida cheia de unção, de revelação, cheia de sabedoria. Mas para nós crescermos em Deus, nós precisamos pagar preço. O nosso crescimento em Deus vai definir o tanto de unção, de revelação que nós teremos dele. Essa glória é muito maior, mas tem um preço a ser pago. O preço das nossas renúncias, das nossas entregas. É isso que você está fazendo aqui. Você paga um preço para estar aqui nesse devocional. É um preço pequeno que a gente paga, ainda mais quando a gente está ouvindo. Mas tem um preço a ser pago. Mas é por isso que o seu nível de revelação, interessante que o preço que você paga é proporcional ao nível de revelação que você recebe. Quanto maior o preço, maior a revelação. Quanto mais você está disposto a pagar o preço, maior a revelação que vem sobre você. Amém? Por isso que nós estamos aqui. E aí, hoje, na continuidade aqui, Mateus capítulo 23, Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis. Interessante isso, né? Jesus está dizendo, olha, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés, ou seja, são eles que transmitem isso. Quão facilmente nós ouvimos os intérpretes da lei, mas nos decepcionamos. É interessante isso, porque isso não era somente no tempo de Jesus, é até hoje. As pessoas dizem assim, eu estava em determinado lugar, estava em determinada igreja, aí me decepcionei com alguém. Mas, pois é, olha só Jesus falando para eles, mas o que a pessoa fala não deixou de ser verdade. Olha, os mestres da lei, eles estão intérpretes, eles estão falando da lei. A lei é boa, o Senhor Jesus, a palavra, o chamado. Eles, olha, mas não sigam o seu exemplo. Como é interessante, né? Porque às vezes, como a gente rapidamente quer fugir do lugar de ensino, olha, parece não ser coerente, né? Alguém que está dentro de uma família, aí percebeu
que o seu pai se tornou um alcoólatra e agora por conta disso a pessoa vai abandonar a família toda? Não parece fazer sentido. Para dizer, olha, mas tem tanta coisa que o pai fala que é importante, que é verdade, toda instrução é importante, mas ele não seguiu. Tem coisas que ele deixou de fazer. Pois então, continue, mas não siga o exemplo ruim. Como é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pelo mau exemplo de alguém, a gente quer virar as costas e abandonar todo mundo. Jesus está dizendo para eles, olha, ouçam o ensino dele, mas aquilo que eles fazem de errado, aquilo que eles não cumprem, vocês não precisam fazer, né? Não sigam seu exemplo. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, tá vendo? Olha o problema do farisaísmo aqui, olha o problema dos mestres da lei. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos, né? Ou seja, que a pessoa eleva uma régua, mas não se propõe a auxiliar o outro, né? Para aliviar o fardo. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos, como de costume, vestem mantos com franjas mais longas, né? Então, sabe aqueles, o talite, né, os judeus, aquelas tranças, né, os judeus ortodoxos, né, tudo aquilo era, apontava para quanto mais ortodoxo é o judeu, quanto mais religioso é a pessoa, mais devota. Você vai ver que tem indumentárias, o judaísmo, o farisaísmo, né? Então, até hoje é assim, né? Parece, eu falei isso no último culto, que às vezes parece que quanto mais legalista a pessoa é, mais santa ela parece. Assim eram os religiosos. E olha o que Jesus está dizendo, olha, ouçam que eles são intérpretes da lei de Moisés, mas não sigam o exemplo deles. Por quê? Tudo que eles fazem é para se exibir. Eles usam nos braços flectérios mais largos, como de costume, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e ser chamado de mestre, de rabi. Não deixem que uma pessoa alguma os chame de rabi, pois você só tem um mestre e todos vocês são irmãos. Lindo isso, né? Jesus falando, olha, mestre, 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 mestre. E aí, como é bom, né? Esses elogios, como é bom. Pastor, então quer dizer que não precisa reconhecer ninguém. Não estou dizendo isso. Reconheça a unção, mas não... Sabe, Calvino dizia, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então, como as pessoas rapidamente gostam de estabelecer ídolos, né? Gostam de... e tem gente gosta de ser idolatrado. Não estou falando aqui que dentro de uma família não vai ter honra. Você precisa honrar os seus pais. Mas o problema é quando esse pai assume o lugar de Deus, quando essa mãe assume o lugar de Deus, quando um pastor assume o lugar de Deus, quando um líder assume o lugar de Deus, quando uma liderança espiritual assume o lugar de Deus, que daí agora não é de Deus, agora é da pessoa. E é isso que Jesus está ensinando eles. Versículo 8. Não deixe que uma pessoa o chame de rabi, pois vocês só têm um mestre e todos vocês são irmãos. Então, nós hoje nos configuramos como quem? A igreja dos irmãos. Sobretudo é o quê? Somos irmãos. Irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai. Interessante, né? Não se dirijam a uma pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Então, eu ouço isso já há alguns anos. Eu percebo que em alguns momentos tem algumas pessoas que têm um carinho por outras e aí começa a chamar de pai, né? Tem um aspecto aqui, até algumas pessoas, eu sempre corrigi isso, porque às vezes tem um apreço, um carinho, uma consideração, né? Mas eu me senti já muito desconfortável quando ouvi algumas coisas, né? Por quê? Porque, por exemplo, né, tem pessoas que eles vão representar ser o pai que nós não tivemos. E a gente vai dizer, olha, quero te agradecer porque pois tem sido um pai para mim, né?
Assim como João chama os discípulos de filhinhos. Né? Ok, então agora é uma relação que carrega a virtude. Né? Carrega a virtude, é a consideração. Olha, que agradecer, porque tem sido um pai que eu não tive. Quantas vezes? Há figuras de irmãos, de pastores, de líderes, de irmãos responsáveis, né? Que transmitem essa virtude de um cuidado como de uma paternidade. Né? Mas o problema é quando o problema é quando isso se torna agora isso começa a se intitular agora, né? Como isso dá um título, isso se torna algo que se torna um título, uma glória da pessoa. Né? Então daí eu vejo, né? Ai, meu paizinho, ai, meu pai, ai, pai. Eu ouço isso já há muito tempo. Já vi várias situações de pessoas pontuando isso, e isso sempre me incomodou. Porque Jesus disse que não era para ser assim. Não deixe que alguma pessoa o chame de rabi, não se dirija a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. É isso que Jesus está dizendo. Jesus chama Deus como pai. Diz, olha, essa relação é para com Deus. Ele é o nosso pai. Mais uma vez, existem pessoas, não tem problema você dizer para a pessoa, elogiar a pessoa e dizer o seguinte, olha, tu é como um pai para mim. Você fez o papel de um pai. Eu te considero como um pai, porque a virtude que eu não tive com o meu, eu tenho contigo, ok? Mas essa relação precisa ser, esse entendimento precisa ser maduro, porque rapidamente nós gostamos de ir para um lugar que é de Deus. E nós devemos lembrar que Ele é o nosso Pai. Nós somos todos irmãos, mas só temos um Pai. Jesus disse, Pai nosso que está no céu. Amém? Portanto, é o ensino de Jesus. Jesus está dizendo isso. Não deixe que alguma pessoa o chame de mestre, pois você só tem um mestre. O Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Olha Jesus mais uma vez. Né? Dizendo, olha, o mais importante entre vocês, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. O mais importante é o mais servo. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição espera mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, eles dificultam o reino. Eles dizem, não, esse não. Vocês mesmos não entram e não permitem que outros entrem. Ou seja, torna muito difícil, né? Eles dificultavam muito, colocam muita exigência. Muita exigência para entrar no reino. É difícil, né? A pessoa parece ter muito critério, parece que é muito difícil. A santidade deles afasta todo mundo. É horrível isso. E aí, Jesus começa a denunciar eles. Que aflição espera vocês, mestres da lei e fariseus? Hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. E vocês que não vão entrar, vocês acham que vão, mas não vão. E ainda, vocês dificultam e impedem que outros entrem. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Ou seja, peraí, mas está falando, Jesus está dizendo para os religiosos que haverá castigo? Jesus não falava que no reino tem uns que ficarão de fora e que haverá choro e ranger de dentes? Você já ouviu isso? Pois bem, Jesus está dizendo, não vão entrar no reino e serão castigados. Portanto, tem aqueles que estão salvos, mas não vão reinar. Ficarão de fora e haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, é a disciplina. Mas o pastor não é salvo? Mas não tem qualificações para o reino. Mas quais são as qualificações para o reino? Bom, Jesus falou no Sermão da Montanha que nós lemos. São as qualificações do reino. Ele é manso de coração, é humilde de coração, suporta a injustiça, persevera. É esse que tem fome e sede de justiça. É esse que é pobre de espírito, ele é ávido pelas coisas espirituais. Bom, que aflição os espera, Jesus está dizendo.
Olha, vocês que desprezaram, vocês que não carregaram essas virtudes, não vão herdar o reino dos céus, mas serão disciplinados. Atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Ou seja, a pessoa que muito condena. É isso que Jesus está dizendo. A pessoa está salva, mas o crivo dela para condenar é alto demais. Irmãos, rapidamente nós podemos perceber, né? Nós podemos tornar essa graça que nos alcançou, fazer dela um legalismo. É quando a gente acha que a gente agora é melhor que todo mundo. É quando a gente acha que agora a gente sabe. Vamos lá, quantas vezes até nós nos orgulhamos da nossa humildade. É interessante isso, né? Às vezes, não, mas eu me considero muito humilde. Pois é. Ou seja, a gente tem até um orgulho de ser humilde, né? E muitos, na verdade, têm orgulho quando não são. Mas também é um problema quando a pessoa de fato é humilde. Mas agora ela se acha orgulhosa. Assim como pagar o preço, a gente pode se orgulhar, porque eu paguei o preço. Pois é, mas isso é o fruto de um orgulho agora. Interessante que o Evangelho sempre está centralizando Cristo. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Paulo diz, olha, eu poderia me orgulhar muito na carne, né? Mas ele diz, olha, eu deixei essas coisas. Eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho das minhas habilidades, eu não me orgulho das minhas capacidades. Não, eu entendi e considerei tudo isso como perda, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça que procede da lei, mas que procede da fé. Sabe quem que vai reinar? Não é aquele que tem orgulho das suas renúncias, embora tenha glória nas suas renúncias, mas também não é aquele que nem paga o preço, né? Esse também não vai reinar, né? Mas é aquele que abre mão disso tudo, considerando tudo como perda, a fim de ser achado em Cristo. Que a nossa vida nós sejamos achados em Cristo. Consideremos tudo como perda. Tem as perdas mais básicas, as perdas iniciais. Jesus fala das perdas iniciais, né? Ele diz, olha, imagina, irmão, você está chegando na vida da igreja e você recém converteu, né? E aí tem um dia que alguém da sua família adoece, vem a falecer, e aí nós temos um compromisso como corpo de Cristo. E imagina você chegar para o pastor, para o líder, para o irmão responsável, e dizer, olha, eu sei, eu já tinha acordado algumas coisas aqui, de nós fazermos essa visita, ou servirmos no encontro, ou servirmos lá em determinado lugar, mas sabe uma coisa? Eu não vou poder, porque faleceu alguém na minha família, e eu preciso ir lá. Aí imagina o líder dizer assim, ó, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O pastor diz, irmão, continuar, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você imagina isso? Você imagina o que... Imagina se eu falasse isso pra você, o que você ia me acusar? Pastor é um lunático extremista. Né? Aí tem um outro que quando Jesus chamou ele, Jesus disse assim, ele diz assim, tá, deixa eu ao menos ir lá despedir dos meus pais. Não é enterrar ninguém, é só despedir. Eu que só quero dar tchau. Posso lá? Jesus disse assim, não vai não. Meu Deus, não, certamente crucificaria já esse pastor. Esse pastor é extremista. Olha só, para que tudo isso? Por quê? Que maldade tem? Aí, imagina que o pastor agora fica sabendo, vai Mateus, vai fazer uma festa. E convidaram o Jesus. Ou seja, teve uma festa, convidaram lá o pastor, o líder, esse aí que falou para você renunciar a algumas coisas. E aí você fica sabendo que o Jesus vai na festa. Mas quem está indo na festa? O Jesus que disse que você não poderia ir nem despedir dos seus pais. O Jesus que disse que você não poderia ir nem
sequer se despedir dos seus pais ou enterrar os seus parentes. A gente precisa saber que existem preços e existem renúncias. E o reino dos céus é aqueles que estão dispostos. O reino dos céus é daqueles que estão dispostos a pagar um preço. Se nós entrarmos no caminho da comparação, a gente vive com isso, né? A gente sempre acha que o preço que a gente paga é maior que outros. A gente acha que a nossa dor é maior que outro. Esse é um grande perigo quando a gente faz leitura dos outros. Porque, na verdade, a gente só quer justificativa para a gente não precisar renunciar a nada. Mas o fato é que o reino dos céus são aqueles que estão dispostos a renunciar, a perder. Jesus disse, olha, quem perder a vida vai ganhar. Só que quem ganhar aqui vai perder lá. O fato é que o reino dos céus é para aqueles que carregam renúncias. E Jesus estava dizendo, olha, vocês religiosos, vocês pregam, mas você não quer pagar o preço. Vocês dificultam a vida das pessoas. No versículo 16, que a aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar por ouro no templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se jurar pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus, que senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não negligenciem os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Interessante, né? Jesus está denunciando algo aqui. Olha só o que Jesus está dizendo. Vocês têm muito cuidado com essa questão do dízimo, das ofertas, do dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês são bem enfáticos nisso, Jesus falando. Mas tem outras questões, como a fé, a misericórdia, a justiça, a vida piedosa, que os olhos não são tão atentos para isso, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente sempre precisa cuidar. Por isso que a gente é muito enfático. Quando a gente vai jejuar, por exemplo, e aqui não é como uma lei, sempre é um convite, porque nada é obrigatório. Só que a gente verifica. Nós verificamos, nós queremos ver como que está o procedimento de cada irmão. Estamos crescendo em Deus. A gente convoca, nós fazemos de forma profunda, porque nós queremos que a igreja toda participe da vida piedosa. Não é somente não é somente as responsabilidades que a gente carrega, é preciso ser responsabilidade em todas as áreas. Por isso que é muito importante, quando nós definimos, vamos jejuar, todos precisam jejuar. Nós estamos juntos. E é isso aqui que os fariseus não faziam. Para algumas coisas tinham ênfase, para outras não. Quando nós vamos orar, os nossos cultos, olha há tanto tempo, né, que a gente vem sinalizando o nosso procedimento nos cultos, para nós orarmos, para nós acolhermos as pessoas, para nós nos importarmos com as pessoas, para nós cuidarmos das pessoas. A gente podia fazer só um procedimento, olha, quem quiser, quem não quiser, a gente vai tocar o nosso culto aqui, as pessoas vêm. Não, mas nós somos uma igreja carregada de responsabilidades. Portanto, a gente precisa ter o compromisso com a fé das pessoas, com uma fé correta. Por isso que a gente checa. Por isso que uma pessoa, quando fala alguma coisa dentro de nós, a fala dela, assim como uma criança, a fala está destoando, a gente vai corrigir. Alguém poderia dizer, olha, mas que incomodação vocês vão arrumar para vocês? Porque vocês, sabe, várias coisas vocês se dispõem, várias coisas vocês vão checar, vocês... por que vocês fazem assim? Por que vocês procedem assim? Bom, por quê? Porque nós não queremos ser como os religiosos, que mantêm um rito só daquilo que é interessante para eles. Não, pelo contrário.
Nossa responsabilidade é como uma família, ser responsável pelo crescimento da fé das pessoas, no exercício da misericórdia, né? Olha só, quanto tempo, né? Toda essa denúncia contra toda essa religiosidade que não se importa com o outro, que não tem misericórdia. O nosso empenho para isso, porque Jesus fazia isso o tempo inteiro. Jesus está dizendo, olha, remover todo esse lugar de religiosidade, de condenação, as pessoas que estão condenando, né, e estabelecendo a justiça. Né? Os nossos devocionais, o Senhor tem nos direcionado para isso. Cuidarmos, irmão, nós somos meninos da justiça, mas não do juízo. Isso não é passar pano para nada. O que está errado, precisa ser corrigido. Mas não somos nós que imputamos juízo. Né? Somos lá que entramos no problema para resolver. E não somente nos ressentimos e viramos as costas. Né? Suportamos muitas coisas. Né? Essa é a instrução de Jesus. Olha que Jesus dizendo, sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Né? É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando aqui do dízimo, né? Ele está dizendo, olha, vocês devem cuidar dessas coisas, mas também cuidar das mais importantes. Justiça, misericórdia e fé. Guias cegos. Vocês coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas. Vocês têm o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos. Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas. São como túmulos pintados de cal. Olha só, sepulcros caiados, né? Outras expressões vedeias. Sepulcros caiados. Ou seja, são túmulos, tá podre por dentro, mas pintado de cal, tá bonito por fora. Vocês parecem bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem injustos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Ou seja, uma aparência de alguém que não erra, uma aparência de alguém que é... Por isso que eu falo, né? O que Jesus estava dizendo? Eles eram muito... Sabe, a religiosidade faz isso com as pessoas. Torna a pessoa impiedosa. Torna a pessoa extremamente legalista. A religiosidade torna a pessoa insensível. A pessoa, não, fizeram isso para mim, jamais, eu não aceito, eu não admito. Né? Você entende? Aí alguém lá falou uma palavra lá no GC, numa reunião, ou lá na empresa, aí a pessoa diz, não, mas eu não aceito, eu não suporto esse tipo de injustiça. Diz, pois é, mas não é tu que você não defende isso, suportar a injustiça. Ainda que tivesse sido injusto, se de fato foi injusto, né? Porque tem coisa que a gente avalia que foi injusto, mas não foi. Né? Mas tem coisa que é na nossa cabeça. Mas quando é avaliado de fato foi uma injustiça, aí vai fazer o que com isso? Não, eu quero justiça. Pois é, mas a justiça de Cristo. O que vai fazer com isso? Vai levar para o tribunal? Olha o que Jesus vai dizer para eles. Então eles rapidamente condenavam as pessoas, mas não se preocupavam com a vida piedosa e manifestar a justiça de Cristo. Então, a religiosidade nos leva pode nos levar para um lugar em que a gente o tempo inteiro está fazendo o juízo das pessoas, mas nunca está estabelecendo a justiça de Cristo. Ok, agora a gente é um religioso que fala de Deus, mas não conhece o Espírito dele. A gente fala do amor, mas a gente não ama. A gente fala do perdão, mas quando vem o teste da nossa vida, a gente não perdoa. Irmãos, não são poucos casos que eu acompanho ao longo desses anos, de pessoas que, na hora do teste, reprovam. A pessoa está ouvindo. Mas na hora do teste, o teste se apresenta para a pessoa reprova. Mas não faz sentido. Na hora que acontece alguma coisa, que está testando, a pessoa sendo testada, é a oportunidade da pessoa se apresentar, deixar a humildade dela. Eu lembro de casos que pessoas sempre disseram assim, pastor, o senhor tem liberdade para falar na minha vida.
Ó, quero dizer que pode falar o que quiser. Eu disse, tá bom. Então tá bom, irmão. Muito obrigado. E aí passa tempo. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí no dia que o pastor fala uma coisa, bom, a pessoa sempre deu liberdade, agora apareceu um caso, porque eu vou ficar perseguindo a pessoa. Sabe, tem outros que pensam assim, pastor, ai meu Deus. Tem gente até que diz assim, pastor, por que o senhor não me exorta? Mas, meu Deus do céu, mas eu vou exortar se for necessário. É que tem gente, eu acho, não sei, eu acho que é sadomasoquismo gospel, eu gosto de apanhar um pouco, sem necessidade. Mas não faz sentido, quando eu vir alguma coisa, eu vou perceber, eu vou falar. Mas tem gente que falou assim, disse, pastor, pode, o senhor tem liberdade para falar o que quiser na minha vida. Então, tá bom. Aí passa lá 1, 2, 3, 4 anos. É a primeira vez que daí eu percebi algo. Disse, vou falar então, irmão, olha só. Mas não pode proceder dessa maneira aqui. Tá equivocado, tá errado. Pronto, saiu da igreja. Eu não consegui entender. Só dá uma liberdade toda, mas no momento que vai corrigir, a pessoa se ressente. Não, olha só que injustiça, porque não foi bem assim, porque não foi isso que eu quis dizer. Bom, tem coisa que a gente não quis dizer, mas disse. Né? A gente precisa tratar as situações. E aí, a gente precisa, irmãos, ter olhos espirituais. O Espírito Santo abra. Eu percebo que o Espírito Santo tem aberto os nossos olhos para isso, para coisas espirituais. Que a pior coisa, irmãos, é a gente se tornar um bando de religiosos que na hora do teste a gente não consegue perceber. Quem eram os religiosos? Eles andavam com Jesus, mas não percebiam quem ele era. Na hora do teste, todo mundo nega. Na hora do teste, quem não nega, atrai. Você olha, tanto tempo junto. Tanto tempo junto. Quer ver como é fácil ser um religioso, litúrgico, dentro de uma aliança? Quer ver? A pessoa está lá dentro de um casamento, tem fidelidade por 10 anos, mas no momento que tem uma suspeição de algo, a pessoa já é como se aquilo tivesse acontecido. Quando houve alguma coisa, quando tem alguma coisa, meu Deus, sério, alguém conta alguma coisa, vamos lá, você anda com o irmão aí, 5 anos, 4 anos, 6 anos, você vê como conhece a vida das pessoas, você anda junto, conhece o dia a dia, tá perto, não tá longe, não é gente da internet, não é gente que tá distante, é gente que você vê o dia a dia, vê família, vê fruto, vê realidade. Aí no momento que tem uma suspeição, o que faz? Sério que aconteceu isso? Interessante, porque não somos nós, né? Quantas vezes? Isso é religiosidade. Tá, então quer dizer, pastor, que a gente é tolo, inocente. Não, a gente não é tolo, né? A gente é benigno. A gente diz, olha, sério, mas falaram isso dessa pessoa? Não, mas eu conheço o irmão. Aí vamos lá, alguém fala, maldito é o homem que confia no homem. No sentido, essa colocação aqui, irmão Leandro, quando é maldito o homem confia no homem, eu sei que a gente tem essa primeira interpretação de que a gente confia no outro, né? Mas também não é a benção ficar desconfiando também. Só que a maldito o homem que confia no homem não é maldito o homem que confia no outro, embora isso também seja um problema. É maldito o homem que confia em si mesmo. Porque pior do que acreditar a confiança nos outros, a pessoa diz assim, eu confio só em mim mesmo. Eu disse, então você tem um problema maior ainda. Porque se a gente tem problemas quando a gente confia nos outros, maior problema é quando a gente confia na nossa própria carne. Maldito o homem que confia na sua própria carne. E eu não confio em ninguém. Confio em quem? Só em mim. Então está debaixo de maldição. Porque enganoso é o coração do homem. A gente acha que nós nunca, a gente acha que a gente é bom. Esse é o que é mais perigoso. Nós somos carregados para o lugar de centralizar Cristo. Portanto, a nossa confiança está em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Agora a minha justiça é a que procede da fé, não é mais a minha. Eu bem que poderia confiar na carne.
Olha só, confiar na carne. O que Paulo estava falando, confiar na carne? O que é a carne? Olha as obras da carne. Maledicência. As obras da carne. A falta de domínio próprio, né? A perversão. Obras da carne. Justiça própria, obras da carne. Mas não era disso que Paulo estava falando. Quem é que vai querer confiar nessas coisas e achar que isso aí é bom? Sabe o que é carne? Carne é energia humana. Carne é a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa por nós mesmos. Carne é achar que a gente é bom. Eu bem que poderia confiar em mim mesmo. Mas eu decidi não confiar na carne, mas me apropriar da justiça que procede pela fé. Esse é o nosso lugar. Cremos em Cristo. Jesus está dizendo para os religiosos, olha, vocês confiam em vocês mesmos, vocês colocam métricas altíssimas que vocês não conseguem. Nem vocês conseguem, vão entrar no reino e vocês impedem que outras pessoas entrem também. E quantas vezes a gente vai por esses caminhos de confiança na carne, e aí nos tornamos, sabe, diante dos testes, a gente se torna tão insensível, como se a gente não sofresse as mesmas tentações. Pastor, então nós vamos passar pano quando a pessoa errar. Não, você vai lá, você redime a pessoa, você prega o evangelho, você lembra de quem ela é em Cristo Jesus, e você vai dizer, vai, não peques mais, irmão, você não pode mais fazer isso. Mas você não é aquele que se junta a qualquer um para desconfiar. Irmãos, não é possível que alguém, dentro de um relacionamento, quando tá lá, 10 anos de fidelidade, 5 anos de fidelidade, e que tivesse 1 de fidelidade, qualquer coisa que a pessoa ouve é motivo para dizer, sério, fizeram isso contigo mesmo? Não acredito. Nossa, mas então não é possível. Né? Aí, mas você está vendo o fruto. Você está ali, está acompanhando a pessoa, conhece a pessoa. E outra coisa, ainda que tivesse erro. Olha o problema da religiosidade. Ainda que tivesse erro. Isso desabona tudo. Desabona tudo que foi. Eu disse, não, teve um equívoco aqui. Não, mas eu sei. Foi um deslize. Mas a pessoa não é assim, não. Eu conheço essa pessoa faz 10 anos. Eu conheço a caminhada. Eu sei que não é assim. Foi um descuido. É que quando é a gente que está no problema, a gente gosta da régua bem baixinha. A gente clama por misericórdia. Mas quando é problema do outro, às vezes a nossa régua aumenta lá em cima e diz, não, eu não permito, eu quero uma coisa certa, correta. É só porque não é nosso casamento. Se vai para o nosso casamento, se vai para a nossa família, quando são os nossos filhos errando, a gente quer misericórdia, mas quando é o filho do outro errando, a gente leva a régua. O que é isso? Religiosidade. Jesus está dizendo, vocês são sepulcros caiados, porque vocês têm um monte de falhas, só que por fora tem um véu, por fora tem um cal, é tudo branquinho por fora. Olha, é difícil de pegar o erro da pessoa. Nunca se expõe, a pessoa não, ela nunca, mas a régua para medir os outros, basta alguém falar de forma um pouquinho mais áspera, ácida, um pouquinho mais enfática, ela diz, nossa, que absurdo, nunca esperei isso. O quê? Aquele irmão falar desse jeito com o outro, eu não tolero. Entendi. Então a fala do outro, a nossa régua é que a gente é ter determinado tipo de coisa que a pessoa, como a pessoa procedeu, isso é motivo para nós abandonarmos o lugar. Afinal de contas, a gente é tão perfeito, mas tão perfeito que, olha, a maneira que nós falamos também sempre é uma maneira coerente, a gente não passa do ponto, a gente é amável, cordial, sensato, equilibrado. É isso aqui que Jesus está denunciando. Sabe por quê, irmãos? Dou ênfase para isso aqui? Porque Jesus também deu. A gente está lendo aqui. Que nosso coração seja sondado pelo Espírito Santo e nos tornemos compassivos. O problema da religiosidade é que ela perde a compaixão,
ela perde a sensibilidade. Aí alguns vão para o outro extremo. Ah, então não, isso aí não é nada. Não, não é que não seja nada. Jesus, em momento algum, ele não diz que é errado. Só que ele é aquele que ele se posiciona para remover condenação. Remover condenação é uma coisa. Apoiar o erro de alguém é outra coisa. Então, muitas vezes a gente remove condenação, mas a gente não apoia o erro. E muitas vezes, diante de situações, estar do lado da pessoa que errou sem que a gente tenha o compromisso de levá-la para a cruz, para o tratamento, isso também é um problema. Então, é interessante, porque a gente, rapidamente também, diante do erro de alguém, quando Deus está tratando, a gente pode também se colocar no lugar de ser um Deus. Isso também é um problema. Nossa, olha só. Agora, Deus está tratando a pessoa, as pessoas, vamos lá. Um filho dentro de casa. Vamos lá. O filho dentro de casa cometeu um ato grave contra a família. Ok. O que seria juízo? Expulsar esse filho sem dar a oportunidade dele redimir. Teu erro agora, rua. Bom, dependendo da gravidade, né? Mas, olha só, o pai dá chance ainda desse filho redimir, de pedir perdão e de ter frutos de arrependimento. Tá bom. Mas aí, o pai posiciona, o irmão mais velho posiciona, a mãe posiciona, mas tem um outro irmãozinho que diz pra ele, eu tô do teu lado. Mas ninguém colocou a pessoa pra rua. Mas ele diz o seguinte, olha, eu quero dizer que eu tô do teu lado, tô aqui porque tu precisar. E tudo isso aí, aí o pai fica firme, faz um ensino, o pai corrige, o outro irmão corrige também, diz, olha, tu precisa demonstrar fruto, tu precisa mudar teu comportamento, tu não pode andar assim dentro dessa casa, tu tá errado, tu precisa ir lá pedir perdão, e esse pedido de perdão, tu precisa agora ouvir, tu não pode agora querer tocar as coisas do teu jeito como tu fizeste antes. Alguém aqui tá faltando com amor com essa pessoa? Claro que não. A pessoa não foi jogada para fora de casa, sem motivo. Agora a questão é que está sendo corrigido. Mas aí tem alguém que não tem um compromisso com o ensino. Ele só tem um compromisso de dizer lá, eu sei, eu te entendo. Tá todo mundo contra ti, tu viu? O pai tá contra ti, o irmão tá contra ti, a mãe tá contra ti, todos dizendo que tu tem que ter fruto de arrependimento. Mas eu quero te falar, eu te entendo. Eu tô aqui do teu lado. E ainda que todos dentro dessa casa estejam contra ti, eu tô a teu favor. Você acha isso coerente? Claro que não. Está alimentando o vitimismo. Está alimentando o quê? Ele não tem um compromisso com o ensino, com o caráter, com os frutos. Não tem. A pessoa está alimentando a rebeldia, está alimentando o desprezo, está alimentando o vitimismo. Isso é um problema. Porque o que é o amor? O amor é aquele que exorta, o amor é aquele que corrige. Um pai que ama um filho, corrige. Isto. Aí a pessoa afasta Cristo do centro e ela se coloca no papel de Cristo. Ela diz, olha, eu te amo mais que teu próprio pai. Se teu pai te amasse, ele não falava para ele te apoiava. Mas o pai está redimindo o filho, está ensinando o filho, se colocando nessa responsabilidade e suportando e tratando do dano que tu causou dentro de casa. É isso. Mas é rapidamente, irmãos, rapidamente. É muito perigoso isso. Fala para você. Nunca se coloque no lugar de Deus. Nunca se ache melhor do que Deus. Que se Deus é Deus para tratar com seus filhos, não seja você. Se posiciona achando que alguém que está sendo tratado pelo pai, você cuida melhor do que o pai. Esse é um problema muito grande. Eu já falei para situações, para pessoas, dizendo o seguinte, não, quando Deus está tratando alguém, não se jogue na frente, porque você vai apanhar junto.
Quando Deus está tratando, é porque Deus ama. Ninguém aqui disciplina filho dos outros. Você não disciplina os filhos dos seus vizinhos, porque eles não são seus, mas quem é filho é disciplinado por Deus. Então não faça o trabalho, não faça aquilo que nem Deus está fazendo. É porque a gente sempre, quando a gente olha para essa questão romântica, né, de que, olha só, mas nós temos que entender. Não, claro que tem que entender. E por entender, a gente é longânimo. Por entender, o Evangelho está apontando, dizendo o seguinte: não condena a pessoa, mas se coloca no lugar de quem redime. Aleluia, é isso que eu estou fazendo. Pois é, mas precisa ter fruto de arrependimento em quem errou. Faz sentido? Faz sentido? Então, estar do lado do filho que errou dentro de casa, bom, mas ele precisa, e o filho entende que está errado. Não, o filho está obstinado, ele não quer ouvir ninguém, não quer ouvir o pai. Mas ele errou, mas não quer falar com ninguém, não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe, não quer ouvir o irmão, e diz que está todo mundo contra ele. Bom, então esse filho é um filho obstinado. Ele é um filho orgulhoso, é um filho soberbo, e aí Deus abate o soberbo. Deus abate o orgulhoso, aí não tem lugar para ele. Por quê? Porque ele não ouve ninguém. É um filho, mas é um filho desobediente. E aí, esse não é o nosso papel. O papel não é de fazer o papel de Deus. O papel é sempre colocarmos o irmão diante de Deus, diante da cruz. Portanto, ser longânimo, ser paciente, ser redentivo, sempre. Mas não façamos, não achemos que fazemos um trabalho melhor que o de Deus. Porque Deus é o Pai e é Ele que corrige. Amém? Portanto, sempre esteja. Não esteja do lado, não esteja como aquele que acusa, mas também não esteja como aquele que faz o trabalho no lugar melhor do que Deus. Ok? Quando você é espiritual, você está percebendo o que é o mais importante. E o mais importante é que Cristo seja gerado na vida de cada um de nós. Amém? Então nós não somos aqueles que passamos o pano para o erro. Somos aqueles que redimimos. Mas também nós não passamos o pano para o erro, mas também não passamos pano sobre o errado. Amém? Amém? Aqueles que tratam e que agora Cristo se torna a centralidade. E para todo erro, precisa ter frutos. Portanto, alguém foi lá, que você acompanhou, que errou. Ok. Tem que ter fruto de arrependimento. Quando não houver fruto, a pessoa não arrependeu. Tem que ter fruto. A pessoa diz que arrependeu, mas não tem fruto de arrependimento. Portanto, não, você precisa mudar. É isso aqui. Agora, a pessoa não quer mudar, bom, é outra pregação. Aí é outra situação. Aí é rebeldia, aí é obstinação, aí é outra configuração. Mas nós não somos aqueles que, como os religiosos, estão condenando sem se colocar no lugar de responsabilidade para redimir. Mas também não somos aqueles que não centralizam Cristo e a sua moral é mais importante. A maneira que a pessoa se coloca no lugar de Deus. Isso é mais importante do que Deus. Porque o compromisso da pessoa é levar a glória. No final é levar a glória. Quando passa a situação, a pessoa diz assim, olha, todo mundo esteve querendo te falar, tu viu que teu pai estava contra ti, tu viu que teus irmãos estavam contra ti dentro de casa, mas só eu estava do teu lado. Não, ela está fazendo o papel de Deus. Ela está dizendo que ela é melhor do que todo mundo. Isso é errado. Isso não é cristocêntrico. Isso é humanismo. E essa glória Deus não divide. Pode ter certeza disso. Existe uma glória que Deus não divide. Lúcifer quis a glória, quis o louvor, ser melhor que Deus. Não ache. Sabe alguma coisa que nós queremos centralizar? Nós nos centralizamos? É quando a gente tem dó daquilo que Deus está repreendendo. É quando a gente tem dó quando alguém está repreendendo. Você, dentro de casa, seu filho cometeu alguma coisa, e aí o esposo vai lá e corrige o filho. O pai vai lá e corrige o filho. Mas o irmão diz assim, olha... Ou a mãe diz, nossa, coitadinho, para que tudo isso? Se fosse eu, não faria assim.
Disse, aqui tem um problema. O que essa pessoa está dizendo? Eu penso outra coisa. Se fosse comigo, seria tudo diferente. Se eu fosse o pai dessa família, tudo seria diferente. Muito parecido como Absalão, né? Se eu fosse o rei, eu não seria como Davi. Eu seria muito melhor. Eu não julgaria desse jeito. Porque você não é pai, né? E quando você for pai, você vai ter as suas responsabilidades. Aí você vai perceber coisas que você não percebia antes. Portanto, não seja aquele que toma o lugar de Deus. Bem isso, pastor, aqui em casa também. Aqui em casa, bem isso, aqui em casa também. Tá. Isso já aconteceu comigo com a Antonella. Pode falar aí. Agora é o momento de testemunho aqui. Eu já vou finalizar esse capítulo que a gente não conseguiu nem sair daqui. Aleluia. Pode falar. Amor, o que aconteceu contigo com a Antonella? Oi, Vivi. Oi. É que a Antonella, nós estávamos voltando, lembra? Foi até da tela. Só um pouquinho. Tem que diminuir, eu acho que um pouquinho o volume do fundo, porque senão ele fica cortando a fala. E tu também, amor, diminui um pouquinho o teu volume do áudio, porque fica entrando novamente e daí vai interrompendo. Então diminui o volume um pouquinho do teu celular, e aí quando tu falar agora, não vai cortar. Então, amor, aconteceu uma vez que nós estávamos voltando, se eu não me engano, era o aniversário da Bela, nós estávamos também, acho que com o Rodrigo e com a Ana no carro, se eu não me engano. E aí, eu estava exortando a Antonella e tal, ela não parando, e aí tu foi mais firme com ela. E quando tu precisou ser mais firme, a gente parou ali no guarde e era pra, enfim, tu dar uma varada nela. E daí, naquela hora que você saiu pra pegar, no caso, a vara, né, pra dar nela e tal, tudo mais, eu fiquei muito mal naquela hora. Porque no meu pensamento, tu tava sendo muito duro com ela, coisa que era algo meio simples, assim. Só que tu nem chegou a bater nela. Daí, quando tu voltou, eu tava chorando no carro. Não sei se você lembra disso. E tu nem chegou a dar a varada. Já perdoei, mas eu lembro, tá? E aí, eu me coloquei, tipo, no lugar dela, na verdade. Aquilo que estava acontecendo, eu estava achando que estava sendo injusto, mas estava tocando na minha justiça, no caso, né? E aí, nossa, daí ali eu vi que realmente, assim, é um tratamento de Deus na minha vida, assim, que eu realmente precisava avançar, né? Então, eu acho válido falar sobre essa situação que aconteceu, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, né? É interessante, né? Porque a pessoa que mais estava reclamando, incomodada com a Antonella, era a Luana. Mas olha, amor, não aguento mais, olha só, tá fazendo birra, isso, aquele outro, que não parava. Já tínhamos dado várias instruções. Pois bem, de tanta insistência, eu percebendo tudo aquilo, e eu como pai, eu preciso avaliar tudo, e a mãe tá cansada, e a mãe tá estressada, e a mãe tava, acredito, na época grávida, mas independente, com gravidez ou sem gravidez, o estresse também continua o mesmo, e aquela coisa toda e tal, e dizendo, e aí, amor, vou fazer alguma coisa, não vai fazer nada, e tal. Bom, o pai tem que agir. Em determinado momento, eu dei instrução, foi desobedecido, eu reiterei minha instrução, foi desobedecido novamente, parei no garden e tirei a filha e fui lá agora levar ela para exortá-la. E nessa exortação, eu lembro que primeiro eu sempre tento conversar, né? E aí eu lembro que nesse movimento realmente foi feito isso. Ou seja, tinha alguém, vamos lá, a grosso modo tinha alguém pedindo juízo. Né? Tu não vai fazer nada, tu não vai disciplinar, tu não vai fazer nada, me ajuda, tá vendo que eu tô cansada, que eu tô isso, aquele outro. Então tá bom. Ou seja, o pastor tá vendo isso nessa igreja e não fez nada ainda? O pai tá vendo isso e não fez nada? Olha que absurdo. O líder tá vendo isso e estão passando o pano. Eu quero juízo. Aleluia. Nossa, olha que pessoa faz pelo certo, né? Uma mãe pelo certo, tá lá comprometida. Amor, o que tu quer que faça? Mata ela? Na hora, às vezes, é quase isso, né? Mas assim, alguém que tá empenhado. Eu sou pelo certo, que nessa casa tem honra, aqui tem que ser justo, afinal de contas, eu não faço parte de uma igreja bagunceira. Aleluia, aleluia, sua santidade é maravilhosa. Glória a Deus. Então tá bom. Então agora o pai vai exortar. Eu não acredito que o pai está fazendo isso com ela. Mas agora, eu não acredito.
Sério que fizeram isso contigo, filha? Eu acho que o pastor foi duro demais contigo. Eu acho que o papai está sendo duro demais. Mas nem viu que o pai nem surrou. E se tivesse? Ah, daí eu entendi. Pois é, aqui está a nossa religiosidade. Aqui está o nosso humanismo. Porque os mesmos que pedem o juízo, quando alguém aplica a disciplina, acha que fez muito, acha que o outro foi demais e que a pessoa faria melhor. Pois é, a pessoa não tem coragem de exercer a disciplina. Mas quando vê o outro indo para isso e pede que alguém faça, quando vê que o outro está exercendo disciplina, que é o lugar mais complexo, é mais desafiador, porque tu tem que saber a medida, tu tem que avaliar tudo. Interessante, porque se não posiciona é julgado, é criticado, e se posiciona também é. Ou seja, isso mostra o tanto que nós estamos no centro. Acho muito bem, obrigado, amor, por ser vulnerável aqui e falar isso, porque agora não é sobre quem errou, né? Mas é sobre. E eu lembro em casa, quando nós chegamos em casa, né? Eu lembro quando eu entrei no carro, eu só tinha conversado com a Antonella, levei ela na rua e eu disse, tu vai fazer de novo. Só que ela ficou tão nervosa e ela tava gritando e tal. E aí eu disse assim, tu vai fazer de novo? E ela disse, tu vai me desobedecer novamente? E ela disse, sim, eu vou. Só que, claro, é porque ela não entendeu que eu tava dizendo. Não, eu lembro que eu perguntei assim, tu vai me desobedecer? Só que, como era rápido ali, naquela tensão, ela, certo, interpretou que eu dissesse para ela, tu vai me obedecer. Ela disse, sim, sim. Eu disse, tu vai me desobedecer? Ela, sim. Daí eu peguei uma vara, né? Daí ela, não, papai, não. Eu disse, aí eu corrigi, eu entendi que ela estava ali no momento da euforia, nervosismo, né? Eu também, porque não parava. E aí eu lembro que eu peguei a vara, eu disse, não, papai, não precisa levar a vara. Eu disse, eu vou levar. Você vai continuar desobedecendo? Ela disse, não, papai, você vai me obedecer. Eu disse, vou, papai. Então tá bom, mas eu vou levar a vara para casa, você esqueça. Vai que você esqueça, eu vou te lembrar, né? Eu lembro que foi isso. Quando eu chego dentro do carro, a Luana, aí, brava, tinha irmãos juntos, os irmãos, aquilo ali tava esse silêncio no céu por cerca de meia hora, né? Porque os irmãos disseram, meu Deus, o clima tá tenso, né? Eu queria apanhar junto. Eu lembro que tava o Rodrigo, acho que tava a Ana e talvez mais alguém. E aí tava tudo em silêncio ali, aquela tensão, a atmosfera do juízo, né? Eu lembro que tava aquela situação toda. E aí, só que aquilo me veio uma acusação tão grande, mas tão grande, quando eu entrei no carro, minha esposa tá chorando. Eu sei, chegamos em casa, colocamos a Antonella para dormir, e eu lembro que aí eu fui ter uma conversa com a Luana. Eu disse, sabe de uma coisa? Nisso tudo que aconteceu, é a última vez. Foi a primeira e a última que isso vai acontecer. Porque quando tu pedir para eu reforçar o ensino dentro dessa casa, que eu já faço, mas quando tu trouxer a demanda para mim, e o meu ensino, a minha correção, o meu papel de pai te incomodar, nós temos um problema grande aqui dentro. Nunca haverá divisão dentro da nossa casa. Quando eu exortar, tu tá comigo. Quando tu exortar, eu tô contigo. E se algum de nós for inconsequente, passar do ponto com a criança, nós vamos conversar depois à parte, mas ninguém aqui vai desqualificar um ou que o outro que tá fazendo. E ainda mais quando nós trazemos a demanda, apresentamos a demanda. Então, tu estava incomodado. Então, eu vim e apliquei o ensino. Apliquei a correção. E eu vou te falar, era só o teu teste. Porque sequer surrei ela. E que tivesse surrado. É horrível, irmãos. É horrível. É horrível. Vamos lá. Esses eram os religiosos. Os religiosos estavam dizendo o seguinte, Jesus, a lei diz para apedrejar. Tu não vai fazer nada? Aí Jesus tem que fazer alguma coisa. Só que é o mesmo que tem que ser longânimo. Aí Jesus... Ok, nossa, que santidade, né? Olha, esses irmãos são corretos demais. Pastor, tá vendo o que tá acontecendo, não vai fazer nada. O pastor tem que fazer alguma coisa. O pai tem que fazer alguma coisa. Bom, então o pai vai fazer. Todo mundo, juízo, nós somos pelo certo, nós somos pela justiça. Ah, então tá bom. Aí vai lá o pastor e aplica a disciplina. Não é nem o juízo. O quê? Irmão, juízo
É pra morte. Sabe o que é juízo? Eu ficar em casa e jogar a Antonella pela janela. Isso é juízo. Outra coisa é disciplina. Disciplina para correção. Eu dizer, Antonella, hoje tu não entra mais em casa, a partir de hoje tu não é mais nossa filha. Meu Deus do céu. Isso é juízo. Né? Quer te falar uma coisa, filha? A partir de hoje tu vai perder um braço. Isso é juízo. Né? Filhos não são assim. A gente corrige com disciplina. É correção. É uma limitação. Ela recebe agora uma limitação geográfica, fica num lugar de reflexão. Ela recebe uma varada, porque a Bíblia diz que a vara tira a culpa. Eu não era. Sobre isso, porque a partir daí eu entendi realmente o valor de uma vara, digamos, né? Porque eu não tinha coragem de dar uma varada nela, né? Uhum. E aí, porque eu sei que no momento que a gente dá uma varada, se não doer ali, não vai doer em nós, né? Então, hoje, se tiver que eu exortar ela, não vou dar varada sempre, mas quando ela tá, né, fugindo do limite, tiver que dar uma varada, vai ser uma varada bem dada, né? Porque aquilo vai tocar em mim, com certeza, né? Então, eu sei que eu fui, né, de certa forma, estava sendo curada da minha justiça, né? E aí, é isso que normalmente a gente te fala, assim, né? Às vezes a gente pergunta assim, alguma vez já deu uma varada no seu filho, mas não é com uma intenção de espancar o filho, não é isso, né? Ele não vai morrer com uma varada, né? Eu me lembro que eu também já recebi algumas varadas na infância e tô bem saudável aqui, inclusive, glórias a Jesus, né? Mas, assim, a varada não vai matar, né? Mas vai remover a culpa, né? Então, a partir daí, eu consegui, de fato, né, dar uma varada na Antonella que doesse, de fato, né? Basta, né? Quando é necessário, uma basta. E remove a culpa, né? Aconteceu aqueles dias mesmo que o senhor, né, pastor, estava falando na hora do devocional, que eu tive que dar uma varada nela, e que logo em seguida ela já saiu do quarto, brincou normal, reage normal, não guardou mágoa, ressentimento nem nada, e tá tudo certo. Né? Então, obrigado pela instrução, e aí a gente se enxerga, né? Isto. O Evangelho coloca esse espelho para nos enxergarmos, né? As nossas... É isso, para ver o tanto que muitas vezes a gente é religioso, porque, ok, quando a gente vai ver com os filhos, é um pouco mais fácil, quando a gente tem essa pedagogia de ver dentro de casa, aí a gente começa a compreender. Mas, irmão, sabe o que é isso? É religiosidade. O que é? Ou seja, eu estou dentro de um contexto que eu quero, vamos lá, a igreja que você faz parte, quando você fala, você gosta de fazer parte de um lugar que é uma bagunça, algum lugar que é organizado, correto, justo, pelos princípios do reino. Você gosta de uma coisa que é justa, certo? Tá bom? Então, um ambiente que não fica passando pano para erro, um ambiente que não seja de qualquer forma, que o erro não é aplaudido, mas que é corrigido. Você gosta disso, tá bom. Quando vê que alguém está sendo corrigido, uma situação está sendo corrigida, a gente agora vem a dó. Ai, olha só, eu não acredito que estão fazendo isso contigo, que pena da pessoa. Pois é, o pai limitou o filho de relacionar com os outros. Olha só, o pai diz o seguinte, tu vai ficar de castigo dentro desse quarto, para tu refletir no que tu fez e tu não proceder mais assim. Certo? Tá bom. Pois é, mas daí dentro de casa tem os outros irmãos que dizem, ai, sério que o pai fez isso contigo? Ai, meu Deus, mas são os mesmos que estavam lá pedindo juízo. Ô pai, olha só, fulano pegou meu brinquedo e tirou o bracinho do meu brinquedo. E fulano me deu um tapa porque eu tava brincando ali. Tá bom, então o pai vai lá e aplica a disciplina. Então, olha, então já que tu não sabe brincar com todo mundo, vai lá e tu vai pro quarto agora. E tu vai pensar no que tu fez. Tá bom. Daí a criança vai pro quarto. Aí chegam as outras crianças, as mesmas crianças que estavam reclamando, que estavam pedindo juízo. Chegam lá no quarto e dizem, sério que o pai colocou você aí? Sim, eu tô aqui. Vamos brincar? Não, eu agora tô limitado. Ah, então não tem problema, nós vamos vir aqui para brincar contigo. Ah, entendi. Entendi. Os mesmos que pediam o juízo, e vai ver que eles estavam pedindo uma varada. Não, eles pediam a morte. Que é assim, o juiz faz isso, né? Pede a morte, pede o dano. Mas são os mesmos que não têm um compromisso. Eles vão lá e dizem, nós viemos aqui. Se tu não pode, nós viemos aqui. Sim, afinal de contas, o pai é mau, né? Só que são os mesmos que estavam pedindo o juízo. Tá entendendo? Por isso que essa situação aqui, muito pedagógica, né, que aconteceu conosco, e a Luana tá trazendo aqui, irmão, vamos lá. Né? Se a gente não é vulnerável dentro da família aqui, ainda que tem talvez alguns aqui que
que não se tornaram tão vulneráveis como pastor, né? Tá vendo, pastor? É assim, a gente compartilha nossa vida, nossas experiências, nos colocamos aqui, que você também tem esse coração, né? E não ter a capa do véu, mas colocar. Não estou aqui dizendo para vocês falar as coisas mais profundas publicamente. A nossa vida é assim. É por isso que, olha só, está acompanhando aqui até situações da nossa casa que nós poderíamos dizer, não, amor, nós nunca fomos falar nada de nós, né? Os irmãos vão achar que nós é 10, nós nunca tivemos um problema. É um véu, né? Não, a gente está se colocando vulnerável aqui. Que você também seja assim. Que seja pedagógico para você. Uma família de vulnerável. Estou dizendo aqui que é a coisa mais confortável do mundo. Para a gente vir aqui, todo mundo, eu quero falar mesmo que eu acabei de brigar com meu marido faz meia hora atrás. Não estou falando disso. Porque a gente ser coerente com as coisas. Mas quando o Espírito Santo mover as coisas, normalmente falando dos nossos problemas. Né? Não só denunciando o problema do outro. Então a Luana traz essa demanda, essa contribuição aqui que eu acho muito válida. Irmãos, isso é só algo que acontece corriqueiramente. Ainda mais quando a gente não participou de ambiente que teve correção. A gente se incomoda. A gente fica constrangido. Claro, a gente nunca apanhou. Quando vê alguém apanhando, a gente tem dó. Mas são os mesmos que pedem que alguém dê um limite e faça alguma coisa. Entendeu? Então você, falando do aspecto da vida da igreja, você gosta de participar de algo organizado, justo, coerente, correto, alinhado com a palavra de Deus, está aprendendo. Pois é, quando vir alguém corrigindo, não ache que isso é um problema. Celebre. E outra, colabore, mas não seja aquele que pede a morte. Seja aquele que se coloca para ajudar a corrigir, para que alguém não morra. Amém? Amém? Então, como um irmão, não seja aquele que pede a morte do outro, mas aquele que corrige o outro com uma varada, para que ele não morra. Amém? Amém? Dentro da sua casa, seja aquele que se coloca ao lado daqueles que corrigem. Não é daqueles que fazem juízo, mas daqueles que estabelecem a justiça. Amém? Nós não somos ministros do juízo, nós somos ministros da justiça. Pedagógico? Amém? Porque nos testes, normalmente a gente não quer ficar do lado da autoridade. Irmão, mas eu não sei se o pai está errado. Eu acho que o pai... Irmãos, você conhece o pai há 10 anos. E aí você quer agora dizer que essa situação você faz uma leitura e vai ver se o pai está certo ou está errado. Quem é que tem responsabilidade? Seja aquele que fica do lado da autoridade. Quer ver? O filho vai lá na escola, tem um problema lá na escola. Tá bom. E aí, você sabe da responsabilidade que o professor tem lá na escola. Tá bom. Ele que ensina, ele que tá lá com seu filho, aguentando a guria azucrinar a sala inteira, o guri perturbar e bater nos outros, ele tá lá dia a dia, todo dia. Aí aconteceu algo na escola com seu filho. O que é que muitos pais fazem? Já tá contra o professor. Mas é o mesmo que joga o filho lá dentro da creche porque não aguenta ficar em casa 8 horas por dia com a criatura. Olha como é isso. Aí vai lá, tira da escola ou vai lá brigar com o professor. Pô, mas se você conhecendo o ser humaninho, que às vezes nem você aguenta, normalmente daí o professor, aconteceu alguma coisa, é porque o professor me falou isso. Sério que te falou? Nossa, e tu sendo uma joia tão, tão espetacular. Tu é a coisa, é o suprassumo do universo, manifesto em forma de gente, que foi dado a mim te conceber. Afinal de contas, é o centro do universo. Pois é, conhecendo o ser humaninho. Mas vai lá e aí fica contra a autoridade. Irmãos, que o Espírito Santo nos leve a amadurecer e discernir a autoridade. Se você não sabe a história toda, fica do lado da autoridade até que você saiba. E ainda que você não entenda tudo, seu filho não vai perder. Até que se sofrer injustiça. Porque os maiores erros que tem não são daqueles que sofrem injustiça. São aqueles que se excedem pela sua própria justiça. Você vai ver que tem muito mais filhos traumatizados
porque não apanhou e que fizeram bagunça na sua vida, muito mais filhos traumatizados porque não tiveram correção do que aqueles que foram corrigidos em excesso. Não estou dizendo que é bom, que é saudável, que não tem traumas e dores pelo excesso, mas quero falar que tem muito mais pela falta. Amém? A gente tem que avaliar caso por caso. Mas o fato é, esteja do lado da autoridade. Esteja do lado da autoridade. Seja aquele que defende, como eu falei ontem. Fale bem de igreja, fale bem de irmão, fale bem do seu marido para os seus filhos. Seu marido pode ter inconsequências. Pode estar muitas, mas fale bem. Você corrige com ele, mas não deturpa a imagem dele para os filhos. Qualquer coisa que aparece de sério que teu pai falou isso, não acredito. Ah, se fosse eu. Tudo tá contra e depois quer que os filhos honrem. Não vão honrar nunca. Né? Outra coisa, respalde a sua esposa. Pare de falar mal. Ah, teu pai é isso. Ou a tua mãe é isso. Ah, tua mãe sempre é assim. Tua mãe é isso. Tua mãe é aquilo. Olha só, tua mãe é estressada. Tua mãe é coisa. Para de falar mal. Respalde, desobedeça a sua mãe. Ainda que você perceba que tem coisas que fazem sentido. Ele diz o seguinte, mas olha só que ela não para de falar isso, ele não para de falar isso. E aí, ele disse, amor, mas tem coerência. Eu exortei, mas assim, tu sabe que realmente isso está acontecendo. Ou seja, você vai lá e conversa e resolve, mas na esfera que lhe compete. Não sejamos aqueles que sempre estão olhando para o outro como vítima, como um coitado. Porque a gente tem um compromisso de gerar essa pessoa para a vida. Sabe o que é o compromisso do pai? Cuidar de filhos. Tá, mas qual é o cuidar de filhos? Gerar pais. O nosso compromisso de pais é gerar um pai também. O compromisso de uma mãe é gerar filhas que serão mães cheias de responsabilidade. O compromisso de um pai é gerar filhos que serão pais responsáveis. Por quê? Esse é o propósito. Amém? Amém? Portanto... Amor, eu acho que a Jéssica... claro. Perdão, é que essa mãozinha, às vezes, eu não entendo se é um aleluia ou a pessoa quer falar. Tá, mas vamos lá. Ok, Amém. vamos... O aleluia a gente escreve, mas quando quiser falar, só levanta a mãozinha aqui. Gê, você pode falar, por favor. Pastor, estão me ouvindo? Claro que sim. Não, eu quis compartilhar também, porque aquele momento que a Lu falou, que o senhor e a Lu falaram, né, sobre os filhos, sobre aquele que condena, isso acontece lá em casa, né, acontecia mais lá em casa. O Miguel, ele chegava para mim e dizia assim, o mano pegou meu negócio e tá querendo fazer isso, fazer aquilo, né? Uhum. Aí Miguel, olha só, o mano é pequenininho, mas vamos lá, vamos explicar para ele e tudo mais. Daí a gente explicava. Mãe, mas o mano veio e tentou me morder. Aí eu falei, ele tentou te morder? Então só um pouquinho. Aí eu chegava no Henrique, peguei e dei umas palmadas nele e falei, você não vai mais bater no seu irmão, você não vai morder o seu irmão. Isso que você tá fazendo é errado. Aí quando o Miguel via essa situação, ele já começava a chorar e vinha, por que tu bateu nele? Porque ele é pequenininho. Eu falei, não, olha só, você não foi lá reclamar pra mim? Tem coisas que a gente tolera, tem coisas que a gente não tolera. Mas ele é só um bebê. Eu falei, mas quando tu tinha a idade dele, também acontecia isso contigo, a gente não tolerava. Aí ele, mas coitadinho, e se tu continuar, quem vai apanhar vai ser tu. Boa. Porque daí, tipo assim, eles eu não podia falar isso pra minha esposa, tá? Mas com criança pode falar. Tem coisa que a gente é limitado, né? Que tem a irmã Maria da Penha aí pra, né? Não faça isso, tá? Não faça isso com todo mundo. Mas justo, coerente, vamos lá. Mas é assim, né? E aí é aquilo que o senhor estava dizendo, né? O mesmo que pede a justiça, quando acontece o juízo. O juízo. Isso, o juízo. Quando pede a correção, e a correção vem de uma forma mais, né? Assertiva, como ela realmente deve ser. Bom. Tem que ser, porque como a Lu falou, a gente não vai dar varada por qualquer coisa, ou bater por qualquer coisa, mas tem coisas que não são aceitáveis, né? E aí ele também quer defender e fazer que agora ele é um coitadinho, né? Então aí a gente já tem que ser mais radical, né? E eu tenho percebido isso, porque antes eu achava bonitinho o Miguel ter dó do irmão. Mas daí depois eu pensei assim, que amor, né? Ele não quer que judie o mano. Mas hoje eu vejo que não tem nada a ver com isso. Que ele quer acusar,
mas depois da correção ele quer ser o que está do lado também. Então, aí eu percebi a situação e disse, não, e se tu continuar, tu vai apanhar ainda dobrado por estar fazendo uma situação e depois ainda querendo se colocar como amigo dele, né? Então, foi Uau. isso que aconteceu lá em casa também. Maravilha, obrigado por compartilhar. E como é interessante. Só que vamos lá, se dissesse o seguinte, deixa o Miguel fazer o que ele quer. Deixa ele fazer a disciplina. Provavelmente é capaz de jogar o irmão pela janela. Verdade. Matar o irmão. Capaz de dar uma facada no irmão. Né? Porque assim, filhos, eles não têm capacidade, uma capacidade pedagógica. Eles têm uma capacidade emotiva. Então, é pelo sentimento que eles estão sentindo. Mas não é pela instrução, eles... É aquela coisa, eu sempre falo isso, né? Irmãos brigam para matar. Quando o irmão vai bater no outro, é para o outro sair do planeta, é para o outro extinguir a vida dele, né? Extirpar a vida dele. Mas pais corrigem, porque quer ganhar todos. Né? Só que é interessante, porque esse é o problema dos religiosos. Religiosos querem matar, mas não redimir ninguém. Aí quando vem Jesus redimindo, ele está dizendo, fica dos lados religiosos. Não, mas só um pouquinho. São os mesmos que quando o pai exorta, parece que o pai está sendo duro demais. Se o pai não exorta, o pai é displicente ou o pai consente com o erro do outro. O que faz? Tá vendo qual é o problema da religiosidade? E quando a gente joga isso, como essa situação, né? Obrigado, Jess, também por ser vulnerável aqui, compartilhar amor também, situações da nossa casa, né? Como isso é desafiador, né? Porque a gente deveria celebrar. E aqui, pastor, por que tu está falando isso até agora? Bom, porque Jesus estava dizendo, olha, vocês são sepulcros caiados. Vocês têm uma aparência de piedade por fora, mas por dentro são os mesmos que condenam. Então imagina se exortasse o Miguel aí, né, Jesse? Ou eu chamasse a Luana dizendo, amor, tu é um sepulcro caiado. Eu sei que ela provavelmente ia ficar bem brava comigo. Mas assim, mas é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm uma aparência de piedade. Nossa, tu tá chorando uma aparência de piedade, mas é mesmo que estava pedindo juízo. E Jesus está denunciando isso. E quantas vezes na nossa vida? Jesus está acabando aqui com a religiosidade. Ai de vocês que pedem o juízo, não querem fazer justiça. Mas quando é feito a justiça e não o juízo, vocês se ressentem. Vocês pediam profetas, enviou profetas, vocês não quiseram. Veio o Filho do Homem, vocês também rejeitam. E aí Jesus disse assim, 29, que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ou seja, nós teremos ouvido eles. O que está dizendo? Se nós vivêssemos nesse tempo, a gente ouviria os profetas. É mais ou menos nós dizendo agora, se nós vivêssemos no tempo de Jesus, vamos lá, irmão, se você vivesse no tempo de Jesus, você reconheceria Jesus? Provavelmente, sabe do lado de qual time que a gente estaria? Dos religiosos. Provavelmente. Muito provavelmente. Porque se hoje, tendo o Espírito Santo para nós, a gente às vezes não consegue ouvir, discernir que Deus fala por meio do corpo, que a gente prefere que um anjo desça do que o testificar do corpo de Cristo. Vamos dizer agora que se Jesus, sem o Espírito Santo, que Jesus viesse, a gente ia reconhecer. A gente provavelmente seria da tribo aqui da seita dos fariseus. Ao dizer, 31, ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Olha Jesus. Agora Jesus, ele começa aí um pouco mais profundo. Jesus vai aqui para o embate, né? Está dizendo, vocês já mataram muitos profetas e vão matar o próximo agora. Isso que Jesus está dizendo, me matem, porque vocês não suportam o que eu entrego. Víboras, raça de víboras. Como escaparão do julgamento? Jesus está falando. 34. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios
e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Olha Jesus dizendo. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém. Olha Jesus agora. Está falando para os religiosos. Jerusalém, Jerusalém. Cidade que mata profetas e apedreja aqueles que a ti forem enviados. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora, sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Vocês rejeitaram tantos profetas, perseguiram, mataram. E eu tentei de todas as formas acolher vocês como uma galinha acolhe seus pintinhos e protege. Eu tentei, mas vocês desprezaram. De forma alguma vocês não me verão mais, até que vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus disse isso para os religiosos, para os judeus. Jesus foi morto, ressuscitou, apareceu 40 dias, e depois foi assunto aos céus. E faz 2000 anos que os judeus desprezaram o Messias. Mas quando agora Jesus aparecer na sua segunda vinda, a palavra de Deus diz que todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí eles verão o Messias novamente, porque desprezaram. Jesus deu uma instrução, Jesus estava ensinando eles e confrontando toda a religiosidade. Eu sei que quando a gente fala de religiosidade, isso parece que são somente as pessoas ortodoxas ou as pessoas que têm uma aparência religiosa. Não, irmão, a religiosidade, ela, em primeiro aspecto, parece que é uma aparência religiosa. Não, mas é um espírito. Religiosidade é um espírito. É o espírito que condena, mas é o que pede juízo, mas se incomoda quando a justiça é estabelecida. É o que pede que as coisas sejam corretas, mas é a pessoa que corrige como se ele nunca pudesse cometer o erro. E é interessante porque Jesus, ele disse, olha, vocês devem... Pastor, então quer dizer que a gente deve buscar as coisas pelo correto ou não? Claro que sim. Óbvio. Ele não é bagunceiro. Mas de qualquer jeito. Então tá bom. Pois é, pastor, mas qual é o limite? Bom, o limite é que quem é pai, quem tem responsabilidade, ele exorta, ele dá a varada na medida certa. A varada é para chamar a atenção do filho e remover a culpa. Para exortar, para dizer, presta atenção, porque tu está indo para um ponto que isso pode ser irreversível. A varada não pode ser para matar, mas a varada deve haver para livrar ele da morte. Amém? Então pais exortam na medida correta. Pais exortam na medida exata. Devem fazer assim. Qual é a medida, pastor? Bom, nem a vara, entenda isso, entenda a pedagogia. Estou falando também literalmente, tá? Também literalmente. Que a Alana estava dizendo aqui, eu não sabia nem a medida que devia fazer isso. Pastor, qual é? Eu disse, olha, varado, por exemplo, em criança, entenda que eu não estou falando só literalmente, tá? Estou falando disso, correção. Bom, a correção é, a varada, qual é a medida? Ela dói em você? Dói. Ela tem que doer em você. Se você der uma varada e doer em você, já é importante. O que você fez por descargo de consciência nem doeu muito, é porque não foi válida. Primeira coisa. Segunda coisa. A varada,
ela precisa ser na intensidade que doa em você, mas na intensidade que corrija o filho, que alerte o filho. Isso é pedagógico. E eu já falei em outro momento, só quero reiterar aqui para nós finalizarmos. Nós em determinado momento em casa, a gente tem muito isso, né? Olha, eu acho que a gente não precisa estar o tempo inteiro, qualquer coisa é varada, chinelada, vaiando nas orelhas, pedala Robinho, né? Não precisa ser assim, porque senão existem crianças que se tornam muito agressivas, porque é tudo na base da porrada, né? Então, isso é um problema. Pois é, mas tem um outro problema também. Ah, mas eu sou somente repreensão e quartinho do pensamento. Beleza, a gente foi mudando os nomes, né? Então era ameaça, eu vou te pegar, o teu pai quando chegar em casa, tal, não sei o quê, e aí varada, espancamento, tá. Aí a gente vai agora, melhorou um pouco, vai pro quartinho do pensamento, quartinho da reflexão. Tá bom. Só que aí tem um perigo também. Quando tudo se torna uma reflexão profunda, isso gera muita acusação. A criança se torna alguém extremamente acusado. Só que a Bíblia diz que a vara, ela não impõe culpa, ela tira a culpa. E começamos a prestar atenção nisso. Ah, interessante. Então nós vamos... Tá, então a criança não precisa refletir? Claro que precisa refletir, porque tinha nós também participávamos de uma geração, que tu apanhava e não sabia por quê. Né? Daqui a pouco, do nada, começa a apanhar, não tem instrução nenhuma, tu só apanha por apanhar, porque não foi pedagógico aquilo. Né? Quantas vezes, às vezes, passava um dia, né, e lá uma coisa cometeu, e aí depois chegou alguém lá e começou a surrar, e tu nem sabe o que tu tá apanhando. Isso é um problema, porque aí é uma dor que não é pedagógica. Isso é um problema. Por outro lado, só essa repreensão que faz a ficar meditando no erro, olha o que eu fiz, vai produzir o quê? Um adulto cheio de condenação, todo culpado. Olha o que eu fiz, olha só o que eu cometi, eu nunca deveria ter feito isso. Pois é, aí tu tem um outro extremo. Uma criança, um adolescente extremamente culpado, condenado. Né? Um é que não é consciente dos outros. Isso é um problema. Né? Que faz um monte de inconsequente, causa dor em todo mundo. E a pessoa... Isso é um antissocial, né? Um psicopata, né? Que não percebe a dor do outro. Então precisa de correção. Ele não é o centro do universo. Tá, ok. Então a correção faz isso. Mas a limitação, muitas vezes, de você pensar no que você fez e tal, vai produzir o quê? Vai produzir... Um não tem consciência do outro, e o outro tem muita consciência de si. Dois problemas. Um é extremamente acusado, condenado, né, pelo que fez. Ele é o centro, olha só o que eu fiz. Diante de Deus, não adianta. O que eu fiz foi muito grave. E o outro não tem consciência de ninguém. É ele por ele é o centro do universo. Os dois extremos são errados. Mas a Bíblia diz que a vara remove a culpa. Portanto, o filho deve fazer. Filho, não faça mais assim. Filha, não faz mais assim. Agora você vai ficar pensando o que você fez aí. Ok. Aí, quando isso foi grave, quando ela é reincidente, bom, aí você vai para um outro nível. Você vai agora remover a culpa. Você vai lá com a vara, você remove a culpa. Aí a criança está feliz. Aí daqui a pouco a criança já está ali, ela já apanhou, porque já pagou. Tá pago, a vara removeu a culpa, tá pago. Ela já tá zerada de novo, ela pode brincar. O problema é quando só tem instrução, muitas vezes ela é condenada, olha o que eu fiz. E aí ela até volta a brincar, mas o peso da culpa tá lá, que a vara não removeu a culpa. Hoje, tem muitas pessoas que não têm consciência do outro, são egóicas, são soberbas, arrogantes, porque não pensam no outro. Mas tem muita gente também que vive debaixo de condenação pelos seus erros. E é inevitável que na vida nós vamos errar. Mas é interessante que a vara de Deus, na nossa história, ela já veio sobre Cristo. E a vara, que foi o madeiro, removeu a culpa. Por isso que Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, os seus pecados e os meus pecados, nós estamos em Cristo, foram todos perdoados. A vara de Deus foi o madeiro. Não foi a madeira, foi o madeiro. E o madeiro removeu os meus e os seus pecados. Portanto, se na sua história não teve essa pedagogia, ou você se sentiu tão culpado por coisas erradas que você fez, sabe de uma coisa? Em Cristo, você é perdoado. O madeiro tirou a culpa. Amém? Amém.
Glória a Deus. Um capítulo hoje, conseguimos avançar. E eu, sinceramente, hoje eu disse, irmão, hoje nós vamos uns 5, 6 capítulos. Hoje eu vim assim vai ser uns 5, 6 capítulos, vai ser bem rápido. Amor, tem terceiro da Rafa escrito ali, ó. Ó, Rafa, vamos lá. Pode compartilhar aqui se quiseres, para nós finalizarmos. Queres falar, Rafa? Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Aqui, mensagens, vamos lá. Ainda não tem a vara de fato. Mas já é tempo, viu, ô Rafa? E no Garden eu tô doando, tá? Quem quiser, eu ajudo. Oi? Um acima desse, bem ali, ela deu ter certeza. Mais acima? Peraí. Vamos ver então. Aqui. Eu achava que o Ravi ainda era pequeno demais para levar vara. Eu disse, meu Deus. A minha mãe não tinha esse pensamento assim. Mas vamos lá. Demais para levar vara. Mas vivi duas experiências muito fortes em que precisei aplicar e foi imediato. Ele parou com a birra e o confronto comigo na hora. Mudou até o humor. Normalmente a gente muda, dependendo do tamanho da vara, a gente até inverte, né? Fica até feliz. Mudou até o humor, diferente do castigo. Não que o castigo não tenha o seu lugar, exatamente, Rafa. Mas a gente precisa discernir no momento certo, exato. Porque a vara, quando usada com sabedoria, é a que tira a culpa. Amém, Rafa. Estou aprendendo, pastor. Grata a vida do Ali e da Fábio por ter me instruído nisso também. Amém. Ainda não tenho a vara de fato, mas chamei meu chinelo de vara. Até conseguir uma. E olha, valeu como. É verdade. Todo mundo tem uma tatuagem havaiana na vida, né? No Garden temos uma fábrica. Um cabo de vídeo. Um cabo de vídeo também. Então, assim, eu indico, tá? Eu indico algumas. Irmão, tem umas varinhas que elas. Você sabe que, na verdade, elas só são a aparência, elas são um véu, né? Porque elas não têm a realidade. A realidade é aquela que enverga. Você precisa ter flexibilidade na vara. É aquela que enverga, mas não quebra. É aquela que ela tá na medida certa, tá? Tem que ser, por favor, não use nunca uma vara dura. Porque vara dura quebra. Use uma flexível, que ela enverga, ela pega, mas não quebra. Você pode dizer, irmão, você é duro, sua vara é com dureza? De jeito nenhum, a minha é flexível. Ela enverga, mas não quer. Sempre lembrando aqui, né? Todos nós, nossas histórias, às vezes teve alguns que tiveram excesso, né? Estou falando nunca de espancamento. Olha o coração de Jesus, nunca. Mas na medida que livra alguém de ir para um lugar de morte. Ele está falando de filhos, mas na verdade quem são os filhos? Somos nós. Então fique feliz, meu irmão. Fique feliz quando a vara da correção de Deus, que não é para nos matar, mas certamente vai nos livrar da morte. É a correção. Jesus estava corrigindo, né? Bem verdade que eles eram religiosos, eles eram muito duros, eles não aceitavam, né? Mas você é filho. Portanto, você é aquele do time que vê bondade, vê amor, né? E você é daquele também que não pede juízo, mas aquele que se alegra com a justiça. Amém? Amém, Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Deus, leva-nos para esse lugar, Deus, de aprendizado. Sermos, Deus, sinceros de coração, honestos de coração. Livra-nos, Deus, de irmos para esse lugar de buscar juízo, mas nos incomodarmos com a justiça de Cristo. Livra-nos, Deus, de sermos aqueles que se colocam no teu lugar na vida dos outros. Não sejamos indiferentes, mas não sejamos Deus também. Sim, um pai sente a dor do filho. Mas existem dores que são pedagógicas. Jesus, ninguém sentiu maior dor. Nós hoje, quando ouvimos sobre a morte do teu filho, nosso coração nos compadece. Mas certamente a nossa dor não é maior que a tua. Porque o Senhor deu o seu filho, entregou o seu filho. Isso é muito mais difícil. Foi muito mais difícil para o Senhor do que para nós. Portanto, nós não achamos que o Senhor é mau. O Senhor foi bom, entregando seu filho para morrer no nosso lugar. Portanto, não achamos que
nós somos melhor que o Senhor. Reconhecemos o Senhor, reconhecemos a tua pedagogia. Deus, nos levanta como uma igreja que discerne a justiça e não o juízo. Não sejamos aqueles que querem condenar sem estender a mão e se colocar como agentes de redenção. Entendendo que a boa obra é o Senhor que faz. Porque a gente não pode também achar que a gente vai convencer, coisa que só o Espírito precisa convencer. Portanto, remove, ó Deus, de nós todo o véu da religiosidade. E nós declaramos mais uma vez, o Espírito Santo tem liberdade para nos transformar. Estamos sendo transformados. Uma família transformada, um caráter transformado, uma mente transformada. Para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos oramos e celebramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Estou feliz com esse devocional de hoje. Todos, né? Cada um profundo. Estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui com você. Ainda que andamos somente um capítulozinho hoje, mas isso é o mais importante. É sermos aprofundados no Senhor, no discernimento. Isso é ser espiritual, viu? Lucidez. Haja luz. Está saindo a luz. Revelação, remoção do véu. Lucidez, não é mente embotada, que interpreta as coisas erradas. Não, é gente transformada pelo Espírito Santo. Amém? E certamente o Senhor dará frutos. Nós veremos frutos de uma obra que é do Espírito. Não somos nós da nossa força. Não acho que é a nossa sabedoria, é a nossa força. Não é, tudo é graça de Deus. E o Senhor tem sido muito bom conosco. Amém? Isso, Andréia. Um capítulo, mas muito aprendizado de vida. Aleluia. Aleluia. E que todo esse aprendizado, né, seja manifesto através de frutos na nossa vida. Não somos o centro. Cristo é o centro. É bem importante falar, né? Que a disciplina faz com que os filhos se sintam amados. O limite para as crianças, eles se sentem amados, né? Aquele exemplo que você sempre dá, né, amor? Se eu não amo, eu vou botar então meu filho lá no 17º andar, sem grade, vou ficar em paz? Com certeza, né? Eu vou me sentir muito mais em paz e ele também seguro se colocar aquelas grades na volta dele lá em cima do 17º andar, né? Então, é tanto a disciplina como a correção, como as crianças serem realmente, de fato, serem limitadas, né? Essa educação espiritual, educação emocional também faz com que as crianças se sintam amadas e protegidas, né? Elas se sentem seguras. Só quis frisar isso. Amém, amor? Amém. É isso mesmo. Tenho visto isso dentro de casa. Algumas vezes, né? Quando for necessário, a exortação da Antonella, até mesmo da Vara. Já na sequência, ela já sai de lá, ela já vem e dá um abraço. Ela vem, pendura no meu pescoço, com a mamãe também, ela faz isso. Ó, né? papai. Oi. Arrepende. Muito bem. O que é? Se arrepende, papai. Ela falou. Sim. Eu pensei que ela estava dizendo, não me arrebente. Brincadeira. Não, brincadeira. É isso aí, arrepende, né, filha? Porque sabe que fez errado, né? Mas sabe que papai e a mamãe amam você, né? Uhum. Que a gente tem um coração de criança para entrar no reino dos céus. Tá vendo? Sabe o que eu acho lindo? É que uma exortação, seja uma palavra que corrige, a pessoa sabe que aquilo ali não é para a morte. Ela diz, meu Deus, obrigado. Nossa, eu não vi isso, me perdoa. E já continua a conversa. Quantas de nós é uma palavra que o outro fala, a gente já fica ressentido pensando que uma semana você vai sair da igreja. Meu Deus do céu, por que não é muito simples? Tá, ok, errei nisso aqui, tá bom, continue. Daqui a pouco tá lá abraçando o outro. E tá tudo em paz. É porque a gente precisa ser transformado e estamos sendo transformados. Amém, queridos? Graças e paz, uma boa tarde para você. Amanhã, então, ao meio-dia nós estamos... E tem mais isso, né? É verdade, meio-dia amanhã. Amanhã, meio-dia, nós temos nosso devocional. Eu sei que muitos estarão na estrada, porque 1h começa a nossa imersão. Ok? Amanhã, imersão, se você não fez a sua inscrição ainda, você que é convidado, é membro e convidado, faça a sua inscrição para a imersão amanhã, 1h em Osório. Com a liderança, e não somente os líderes, né, mas os irmãos.
comunicando, obviamente, a liderança. E se você tem um carro à disposição, leve ao conhecimento dos seus irmãos, conhecimento da liderança, coloque à disposição, tem 3 caronas comigo, tem 2, 3 lugares comigo, tá? Você que vai pegar carona com alguém, você se responsabilize também e não coloque o outro no constrangimento de cobrar você. E se ele fizer, não está errado, pelo contrário, está correto. Mas evite constrangimento, sendo que você já está recebendo isso. Então já pergunte, já para, quando parar no posto, você já entende, você já começa mexendo com a carteira, tá? Já pega o seu celular para fazer o Pix, entendeu? Não precisa dizer, não, paramos aqui para quê? Não, só para descansar 10 minutos, né? Não, você já entendeu o que está acontecendo. Não precisa o outro, né? A gente é coerente, a gente é responsável, a gente é sensato, a gente discerne as coisas, a gente não fica se fazendo, né? Isso que eu acho lindo, todo mundo tem responsabilidade, né? Então, você acha que é movido a quê? A ar? Né? Não, você vai e volta, tá? Coloque-se à disposição, tá bom? Diz, aqui, quero colaborar, quanto é, vamos... Aí se a pessoa diz, não, mas eu não quero te cobrar. Não, você insiste, não, mas por favor. Mas isso pode ser uma decisão da pessoa, ok? Mas não coloque a outra pessoa como obrigado, né? E não ache que uma pessoa que cobrar tá errado. Meu Deus, né? Como às vezes a gente tá imaturo. Nossa, irmão, avarento, me cobrando. Eu não, então, se ele é avarento, vai com o generoso a pé, então. Porque se o que tá dando carona é avarento, vai a pé com o generoso, então. Sem quilômetros. Uma questão de coerência, tá? Então, assim, já se organize para isso, ok? Então, não isso em qualquer coisa, tá, irmão? Seja várias coisas, né? Final de ano, qualquer festividade, qualquer coisa, por favor, já se coloque no lugar de responsabilidade, tá? Não faça que as pessoas... fez lá uma comunhão, sabe que vai rachar, daí tem que ficar uma semana, um mês atrás da pessoa e num constrangimento horrível. Embora a gente não tenha muito problema com isso, né? Que a gente tem compromisso de ser pedagógico. Por outro lado, daí tem o coração daqueles que nunca são generosos com ninguém, que também, Deus do céu, se ele só se move, a espada pega todos nós, ok? Então, se organize, amanhã, 1h da tarde, uma imersão, será profunda e pedagógica também, amém? Nós como corpo de Cristo, imersão é tempo de alinhamento, você anda debaixo de uma unção, você que é parte de uma igreja, você que é membro da igreja, você precisa se tornar membro de uma igreja, ok? Seja nossa, seja de outra, você precisa se tornar membro, está debaixo de uma unção, está debaixo de uma direção, debaixo de um governo, de uma visão, daquilo que você acredita, da sua fé. É interessante que dependendo debaixo de qual unção que você está definindo sua eternidade. Tá? Tem gente que está perdendo sua salvação, tem gente que já está salvo, tem gente que crê de um jeito, tem gente que crê do outro, você vai definir, você precisa estar debaixo de algum lugar. Tá? O fato é que não importa onde você estiver, você precisa estar aliançado na sua fé. Amém? Então amanhã estaremos juntos ao meio-dia e aí, 1h da tarde, então, imersão em Osório. Amém, queridos? Graça e paz, boa tarde para você. Ajuste aí as suas caronas, organize para a imersão e lembrando, estou falando isso, você, irmão, membro da igreja, casado, ok? E outros receberão convites também. Bem casados chegando aí, ok? Bem casado, tá chegando aí, ok? É um tempo que você vai ter com a sua esposa e nós vamos alinhar e avisar você. Amém? Graças e paz. Até amanhã. Tchau, filha. Tchau, Antonella. Tchau, Martina. Tchau, Martina.